Graça e paz, irmãos. Queridos, a mensagem de hoje, eu orei a Deus e pedi, Senhor, o que trarei para a igreja em relação a missões? E a mensagem que Deus falou ao meu coração, talvez ela não fale de uma forma direta a missões, ao processo de promoção de missões, mas ela fala sim de uma forma direta aos nossos corações, ela fala assim de uma forma direta a ideia de termos sido alcançados por essa palavra, termos sido alcançados pela pregação do Evangelho e sermos ferramentas de Deus para que outras pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Que abra a sua Bíblia no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 26 ao verso 29. E essa mensagem ela tem por título: Você não tem escolha. Nos diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não pensem no que vocês eram, ou melhor, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões dos homens. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor e agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de adorarmos, de dedicarmos os nossos bens e as nossas vidas no Teu altar, de orarmos ao Senhor, compreendendo em que momento oportuno o Senhor há de responder à Tua igreja, de dedicarmos, Senhor, a nossa atenção ao ponto de promovermos missões na Tua igreja, de falarmos, ó Deus, dos nossos missionários, de orarmos pelos nossos missionários e de movermos, ó Deus, a igreja a viver essa realidade de missões. Mas também, Deus, nós Te louvamos e agradecemos pela oportunidade a qual o Senhor nos concede nesse momento de meditarmos, ó Deus, em Tua palavra. Importa que cada um de nós venhamos a diminuir e de que o Senhor Jesus venha a ser exaltado na vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Amados irmãos, como eu citei o título da nossa mensagem de hoje, você não tem escolha. E esse título é um título bastante estranho para nós que fazemos parte de uma sociedade que é completamente democrática, para nós que somos batistas, que vivemos em uma igreja onde o nosso processo de governo é um processo democrático, onde nós vivemos na prática o quão bom é fazermos as nossas escolhas. Temos a liberdade de escolher aquilo que nós vamos vestir, temos a liberdade de escolher aquilo que nós vamos nos alimentar, temos a liberdade de escolher até mesmo aqueles que vão nos representar politicamente. Mas quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, aí eu quero citar mais uma vez o título da nossa mensagem: Você não tem escolha. Quando nós falamos do nosso relacionamento com Deus, as coisas são bem diferentes. O apóstolo Paulo, falando aos Romanos no capítulo 3, no versículo 11, ele disse o seguinte: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém, irmãos, que dedique a sua vida a Deus de uma forma livre. Hoje nós estávamos falando na escola bíblica, na classe de introdução, sobre a ação de Deus em dar ao homem essa liberdade de escolher. Nós não desejamos estar em um ambiente onde nós não somos bem quistos.
mas nós desejamos estar em um ambiente onde nós somos bem estimados. Quando nós falamos da relação entre o homem e Deus, o pecado estragou a nossa relação com o Pai. O pecado tornou o homem autoimune a Deus, fazendo com que ele jamais busque auxílio do Deus Todo-Poderoso, auxílio daquele que o criou. Em outras palavras, irmãos, o homem repudia Deus. E isso foi provocado por causa do pecado em nossas vidas. O príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Imagina algo que é apresentado ao homem e que todos sabem que vai fazer bem ao homem. Eu me lembro da minha infância e da minha adolescência, talvez a juventude de hoje não saiba o que é isso, mas quem viveu aí toda a década de 70, 80 e talvez aí meados da década de 90 vai saber o que é aquela misturinha que papai e mamãe fazia para que a criança ficasse forte. Quem lembra? Hã? Como é que é? Já citaram aí. Emulsão de Scott misturado com biotônico Fontoura. Essa juventude não sabe o que é isso. Imagina numa coisa ruim. Imagina numa coisa que provocava ânsia de vômito. A irmã Eneida lembra, né? Está sorrindo aí. Nós repudiávamos aquilo, mas nós bebíamos de uma forma ordenada pelos nossos pais, de uma forma obrigatória por parte dos nossos pais, porque eles sabiam, pelo menos a ciência da época dizia isso, que aquilo de alguma forma traria um benefício para a nossa saúde. Mas se fosse por causa de nós mesmos, nós beberíamos aquilo? Não. Não que eu esteja fazendo uma comparação com Deus com algo que seja de um sabor repugnante, não. Mas a Bíblia nos diz que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não lhes resplandeça a luz do Evangelho. De alguma forma, irmãos, o pecado que habita em nosso ser tem confundido a cabeça das pessoas, tem afastado as pessoas de Deus, de uma forma que essas pessoas repudiam a Deus. Mesmo sabendo da sua existência, mesmo sabendo do seu poder, mesmo sabendo do seu poder criador, as pessoas inventam algo para suprir essa necessidade de Deus em suas vidas, mas não busca a figura do próprio Deus. E aí nós vamos lá para o Antigo Testamento, quando Moisés, ele foi chamado por Deus ao Monte Sinai, para dali então Deus entregar para ele as Escrituras, para que Deus pudesse dali entregar a ele os 10 mandamentos, enquanto Moisés estava ouvindo a palavra de Deus, enquanto Moisés estava recebendo a palavra de Deus para abençoar o povo estava adorando um bezerro de ouro. O povo estava profanando a Deus, idolatrando um bezerro de ouro. Paulo vai falar sobre isso, lá em Romanos capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Portanto, tendo conhecido a Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes os seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, à semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Paulo exortou, irmãos, a igreja de Corinto, mediante o texto que nós lemos aqui, mostrando para eles o quanto Deus havia valorizado a vida de cada um deles, o quanto Deus havia estimado a vida de cada um deles, despertando neles a fé em Jesus Cristo.
Se de uma forma individual, se de uma forma voluntária o homem, ele não tem a capacidade de buscar a Jesus, Deus então, olhando para nós com seu olhar de graça, com seu olhar de misericórdia, desperta em nossos corações o desejo, desperta em nossos corações a fé que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. Daí onde vem a ideia de que nós não temos escolha. Se nós servimos a Jesus hoje, se nós adentramos a este templo hoje, se nós dobramos os nossos joelhos e oramos ao Pai hoje, é porque o próprio Deus despertou em nosso ser a necessidade, mediante a fé em Jesus, de buscarmos a sua presença. Porque o pecado ele tem degradado tanto as nossas vidas, que se não for por Jesus, nós repudiamos Deus, assim como a gente repudiava o biotônico Fontoura com emulsão de Scott. E isso, irmãos, nos prova que a iniciativa da nossa salvação, ela não provém de nós. O passo que nós damos na direção a Deus, o passo que nós damos na direção a Cristo, ele não provém da nossa própria vontade. Mas é Deus que nos chama. É Deus que nos atrai. Houve uma escolha feita por Deus. E você faz parte dela. Amém? Você faz parte dessa escolha de Deus. Paulo apresentou as limitações humanas diante da sociedade. A miséria humana, ela é um fato que nos choca. Muitos passam por necessidades básicas. Muitos não têm casa para morar. Muitos não têm roupas para vestir. Se nós ligarmos a TV hoje, procurarmos os jornais que estão falando aí sobre guerras, sobre a guerra lá na Europa, a gente vai ver pessoas que vivenciam essa realidade, mas essa não é uma realidade tão somente daquele local que tem vivenciado este conflito, mas é uma realidade que talvez esteja na casa ao lado. Pessoas que não têm educação, que não têm uma alimentação de qualidade, e por causa dessa alimentação que não é de qualidade, talvez a desnutrição bata na sua porta. Pessoas que por causa dessas condições são consideradas como mazelas da sociedade, irmãos. Pessoas que por causa das suas dores, por causa das suas aflições, vivem verdadeiras tristezas. Mas talvez essa realidade a gente não possa aplicar de uma forma literal para todos os homens, mas de uma forma alegórica. Essa é a realidade espiritual de todos os seres humanos. Nós somos, segundo Paulo, pobres, cegos e nus. Miseráveis pecadores. Pessoas extremamente dependentes da presença do Pai, dependentes da graça do Pai. Nós somos frutos de uma sociedade degradada pelo pecado, aonde nós mesmos não temos força para sair dessa condição, onde nós não temos autonomia para sair dessa condição de pecadores. Nós não temos autonomia para restaurar as nossas próprias vidas. E aí quando nós vemos o texto que nós lemos aqui, de 1 Coríntios, Deus ele vai na contramão dos valores mundanos. Deus vai na contramão daquilo que o mundo
elogia, ele faz o contrário. Na contramão daquilo que o mundo estima, Deus ele faz o contrário. Olha só o que é que ele diz, o que é que a palavra do Senhor diz. Para poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Muitos poucos. Paulo está falando aos coríntios. E quando nós aplicamos essa mensagem, nós podemos trazer isso para a nossa realidade. Muitos sábios dizem que Deus não existe. Muitos sábios buscam respostas na filosofia. Muitos sábios buscam resposta em outras fontes. Muitos pensadores se chocam quando a palavra diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Mas Paulo está dizendo aqui para a igreja de Corinto: olha, poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram poderosos, segundo os padrões humanos. Poucos de vocês eram nobres de nascimento, segundo os padrões humanos. Percebe que o padrão de Deus é diferente do padrão do homem? Que a visão de Deus é diferente da visão do mundo? Paulo nos convida, irmãos, a refletirmos sobre a nossa condição de outrora, sobre a nossa condição antes de termos sido chamados por Deus para vivermos essa realidade do Evangelho. Irmãos, disse Paulo, pensem no que vocês eram antes de vocês serem chamados. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está nos convidando a fazermos algo que é essencial para que nós venhamos valorizar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Paulo está fazendo com que essa atitude de refletirmos sobre o que nós éramos outrora, para que nós pudéssemos não perder a nossa gratidão por aquilo que Deus fez de melhor para cada um de nós, que foi enviar o seu Filho Jesus na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Paulo nos convida a refletir sobre o benefício o qual recebemos por causa do sacrifício de Jesus. Deus pegou todas as coisas que nós fizemos e lançou no mar do esquecimento. Mas nós não podemos esquecer. Romanos capítulo 5, verso 8, Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não somos nada, irmãos. Nós somos fracos, nós somos pessoas falhas. Mas a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas é que nos torna fortes. A graça de Deus sobre as nossas vidas é que nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a nossa condição de pecadores faz com que nós não tenhamos escolha. Nós servimos ao pecado de uma forma cega. E Deus então, por intermédio de Jesus, faz com que os nossos olhos possam se abrir por meio da fé. E nós possamos contemplar a luz de Deus, iluminando as nossas vidas e repudiando o pecado que tão de perto vem nos incomodando durante toda a nossa caminhada cristã. Mas, amados irmãos, Paulo, ele apresentou um paradoxo usado por Deus em suas escolhas. Paradoxo, irmãos, é um pensamento que contraria os princípios básicos que orientam o pensamento humano. Em outras palavras, paradoxo é algo que seja ilógico. Paradoxo é algo que seja contraditório. Paradoxo é quando nós temos uma contradição de ideias, é quando nós temos ideias opostas àquilo que nós pensamos.
Deus ele usa esse paradoxo em suas escolhas. Paradoxo é como nós falarmos sobre amor e não praticamos. Isso é um paradoxo. Falamos intensamente sobre o amor, mas não conseguimos praticar esse amor. Deus ele faz isso, mas de uma forma oposta. Ele pega aquilo que não é para mostrar para as pessoas que é. Ele pega algo que não tem valor para mostrar para as pessoas que tem valor. Enquanto o mundo ele valoriza a sabedoria popular, enquanto o mundo valoriza a força física, enquanto o mundo valoriza a força política, enquanto o mundo valoriza a força financeira, enquanto o mundo valoriza a arrogância, a imponência, a petulância, a prepotência, a soberba, Deus olhou para nós e viu o contrário de tudo isso. O paradoxo de Deus. Enquanto o mundo valoriza algo, Deus valoriza aquilo que é oposto. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, verso 28. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são. Paulo aponta para o paradoxo de Jesus. A concepção que o povo tinha do Messias, e isso a gente já trabalhou bastante aqui na igreja, era que o Messias viria como um libertador político, que o Messias viria com uma espada desembainhada, com seu exército para libertar os judeus do jugo romano, mas Jesus, ele entra de uma forma completamente oposta a essa concepção que o povo tinha. Jesus entra de uma forma pacífica, sentada numa jumentinha, ovacionado pelos pobres de Jerusalém. Percebe como Deus, ele vive esse processo de paradoxo, se opondo a tudo aquilo que o mundo valoriza. Deus ele se mostra criterioso, e os seus critérios são opostos, são diferentes aos critérios do mundo. As nossas limitações, irmãos, elas são provocadas pelo pecado, e nós não temos força para fazer nenhuma escolha, e é Deus que faz as nossas escolhas. Nós não temos força para dizer, Deus, eu quero viver na tua presença, e nós só fazemos isso porque Deus despertou em nós, por intermédio da fé em Jesus Cristo, esse desejo. Nós somos limitados, e essa limitação ela é provocada pelo pecado. E isso nos prova que toda decisão para que nós alcançássemos a salvação, ela veio por parte de Deus. E toda a iniciativa da salvação, ela veio por parte de Deus. Paulo, ele confirmou a soberania de Deus diante das escolhas feitas pelo próprio Deus. Deus, ele é soberano. Acima de Deus não há ninguém. Acima de Deus não há outro. As escolhas de Deus são inquestionáveis. Imagine a insatisfação sua. Vamos parar e refletir aqui um pouquinho agora. Você tem um amigo ou tem uma amiga que está passando por uma dificuldade muito grande, e você compreende que essa pessoa precisa de um presente específico. Ela está muito necessitada, e você então chama essa pessoa e permite com que ela escolha o presente, e você vai lá e paga por esse presente. E ela foi abençoada por você,
Mas passa-se alguns instantes e você percebe que essa pessoa está conversando com uma terceira pessoa, e ela mostra aquele presente que você pagou para ela e diz assim: olha, foi eu que me presenteei. Foi eu que paguei por esse presente. Eu imagino a fúria que você vai ficar. Sim ou não? Eu ficaria. Eu ficaria muito furioso. Primeiro porque eu fiz um esforço tremendo para abençoar aquela pessoa. Segundo, porque eu permiti com que ela escolhesse o presente. Mas na hora de divulgar, o que é que ela faz? Bate no peito e diz: eu me presenteei. Essa é a ideia combatida, irmãos, pelo texto que nós lemos. Essa é a ideia combatida pelo apóstolo Paulo. Deus, Ele tomou a decisão de nos salvar. Deus é aquele que paga o presente para nós. Mas para que nós não venhamos tomar a atitude desse indivíduo de bater no peito e dizermos que foi nós que tomamos a decisão, que foi nós que escolhemos, Deus não permite que essa escolha ela parta de cada um de nós, não. Mas o próprio Deus é que faz a escolha do presente. Você percebe o resultado dessa ilustração? Esse presente, irmãos, é a nossa salvação. E para que nós não batamos em nosso peito e dizemos: nós chegamos até aqui porque nós fomos pessoas boas, porque nós escolhemos estar aqui, e de certa forma desvalorizamos o sacrifício de Jesus. Deus não permite com que nós tomemos essa decisão, mas Ele mesmo nos escolhe, Ele mesmo toma essa decisão para nós. Verso 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Você percebe que a decisão de estar ao lado de Cristo não é sua? A decisão foi do próprio Deus. A decisão foi do próprio Cristo. A decisão de estar ao lado de Cristo não era dos coríntios. A decisão de estar ao lado de Cristo não era dos efésios. A decisão de estar ao lado de Cristo não é nossa, mas Deus escolheu a cada um de nós para fazermos parte do seu povo. Deus nos escolheu para que nós possamos viver em meio ao seu povo. Efésios capítulo 1, verso 4 ao verso 6 nos diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da tua vontade, para louvor da sua glória, graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Você não tem escolha. Se você vive aos pés de Cristo, foi o próprio Jesus que te atraiu. Não há dúvidas, irmãos, da soberania de Deus no ato da salvação. Mas você pode se perguntar: pastor, se Deus, Ele toma essa decisão, não cabe a mim fazer missões.
Não cabe a mim orar pelos missionários, pois é Deus que toma essa decisão de atrair a cada um de nós. Então não cabe a mim promover missões, não cabe a mim dar aquele brado que foi dado por Isaías: eis-me aqui, Senhor, me colocando à disposição para evangelizar. Não cabe a mim fazer isso. Pelo contrário, Deus ele tem nos usado para que, mediante a sua instrumentalidade, essas pessoas que ele tem escolhido, elas sejam atraídas para o Evangelho. Que mediante o seu testemunho de vida, essas pessoas possam ver Cristo na sua vida e serem atraídas pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 22, verso 1 ao verso 14, nos fala sobre a parábola das bodas, mas não é as bodas que a gente conhece das 10 virgens, não. Jesus ele conta outra parábola das bodas. E essa parábola, lá em Mateus capítulo 22, conta-se a história de que um rei havia celebrado uma festa. E essa festa era as bodas do seu filho. E ele preparou a festa. Preparou toda a festa, fez toda a programação, mandou os convites. Mas no momento em que eles aguardavam os convidados, ninguém apareceu. Cada um apresentava uma desculpa, cada um apresentava um argumento por ele não poder estar ali naquela festa. E aquele rei então se enfureceu com eles, enviou os seus súditos para reforçar esse convite. E aqueles que estavam sendo convidados se enfureceram e mataram muitos dos súditos do rei. O rei então, enfurecido mais ainda, mandou com que toda aquela terra fosse destruída. Depois chamou os seus empregados, chamou os seus servos e disse: olha, vá pelas ruas, pelos becos da cidade, recolham a todos e tragam para as bodas do meu filho. Mas irmãos, quando todos estavam nas bodas, havia um que não tinha vestes auspiciais. Havia um que não estava vestido adequadamente. Havia um que não havia passado pelo crivo da escolha de Deus. Ele foi expulso da festa, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso não é palavra do pastor, não. Isso não é pensamento do pastor, não. Jesus ele é muito claro quando ele expressa essa máxima. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Ele foi expulso. A Bíblia nos diz que Jesus, Deus, é o dono da festa. E por Deus ser o dono da festa, Ele convida aqueles que Ele quer. Todos pecaram e afastados estão de Deus. A Bíblia nos diz que a consequência do pecado é a morte. A festa pertence a Deus. Deus, Ele é soberano. Nós não temos o poder de escolha, mas Deus atrai a cada um de nós
a sua salvação por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos, anunciar esse evangelho, nós precisamos propagar essa fé em Jesus para que outras pessoas sejam atraídas por Deus, para que elas também possam desfrutar dessa maravilhosa salvação. Todos foram condenados e nós precisamos trazer novos, convertidos à presença de Deus, seja por intermédio das nossas orações, seja por intermédio dos missionários, seja por intermédio dos nossos passos, batendo de casa em casa e anunciando a palavra do Senhor. Todos foram condenados e nós precisamos anunciar, mas é Deus que elege o seu povo. E se dependesse de nós, irmãos, jamais nós o escolheríamos, por causa do estrago que o pecado fez na vida de cada um de nós. Mas graças a Deus, que Deus tem me escolhido, que Deus tem te escolhido, e que Deus Ele continua salvando conforme a sua vontade. A palavra de Deus nos diz lá em Atos capítulo 2, verso 46, 47, que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que deveriam ser salvos, aqueles que eram adicionados por Ele. Amém? É uma palavra dura, é uma palavra diferente, é uma palavra que é extraída das nossas origens, é uma palavra que por muito tempo tem sido colocada de lado, numa pregação de um evangelho, irmãos, com que as nossas decisões equivalem diante de Deus. Mas quando nós nos aprofundamos no estudo da palavra, nós percebemos que nós não somos nada. E que se vivemos hoje aos pés do Senhor, é porque Deus chamou a cada um de nós. E Deus continua chamando. E Deus continua salvando. Mas nós precisamos nos colocar como ferramentas nas mãos dele, para que assim como nós fomos atraídos, mediante a graça, outras pessoas também possam ser. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a tua cabeça, queremos orar. Enquanto isso, o ministério de louvor pode estar se direcionando ao altar. Querido Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. E agradecemos, ó Deus, por esta palavra, no mínimo, diferente e desafiadora, Senhor. Mas uma palavra extremamente bíblica, onde nós compreendemos, Senhor, não nas entrelinhas, mas nas linhas claras das Escrituras Sagradas, que nós não temos escolha, mas nós somos atraídos pelo Teu Espírito, nós somos atraídos pelo Teu amor, nós somos atraídos pela Tua graça, e a Tua palavra diz que a Tua graça, ela é maravilhosa sobre as nossas vidas. Compreendemos, ó Deus, que a Tua graça é irresistível, e quando somos atraídos por ela, Senhor, nós não temos outra opção, porque nós não temos escolha. Pela graça, nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Nós não temos força. Nós repudiamos por causa do pecado que habita em nossas vidas. Mas isso acontece porque é dom de Deus, porque é presente de Deus, para que nós não venhamos nos
nos glorificar diante dele, para que nós não venhamos bater no nosso peito e dizer: chegamos nos céus porque nós tomamos essa escolha. Chegamos nos céus porque nós somos autossuficientes. Chegamos nos céus porque o sacrifício de Cristo não era necessário. Não. Exatamente para que nós não venhamos nos glorificar. Nós somos salvos pela graça. Que o Senhor possa, em nome de Cristo Jesus, nos ajudar a caminharmos, Senhor, ó Deus, essa nossa caminhada. Que o Senhor possa confirmar a cada dia a Tua salvação sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ser fiéis em Tua palavra, que nós possamos ser perseverantes como santos, Senhor. Perseverantes, ó Deus, nas Tuas Escrituras, perseverantes na fé, perseverantes de tal forma, Deus, que essa salvação, ela seja confirmada a cada dia em nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, compreender a Tua soberania e compreender que a Tua palavra e que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. De que o Senhor não é injusto, mas que o Senhor é soberano, de que o Senhor Deus é amor e de que o Senhor Deus é justiça. Deus, em nome de Cristo Jesus, que o Senhor continue atraindo pessoas para o Teu reino e que cada um de nós, Senhor, sejamos as ferramentas do Senhor utilizadas para esse objetivo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai.